Espero que vocês estejam estudando, que vocês estejam vendo só as aulas, mas também estejam lendo os livros. Eu sei que alguns de vocês conseguem acompanhar direitinho com as leituras dos livros, mas eu não sei se todo mundo está dessa mesma forma. Então, seria muito bom se todo mundo estivesse estudando realmente, porque o que eu estou pensando em fazer na prova é meio que um estudo de caso, enfim, vocês vão ter que quebrar um pouquinho a cabeça. Talvez não tenha só uma resposta certa, enfim. Ah, vou tentar não dificultar a vida, mas também não facilitar muito. Aumentar? Tá, um minuto. Pronto. Cadê seu coração? Ó, o Diego chegou. Então pronto, acho que tá a maioria da galera que sempre vem pra gente poder começar. A gente vai fazendo aquele mesmo esquema que a gente fez em teoria da Constituição. A gente vai lendo as questões, vocês vão opinando qual seria a alternativa correta, a gente conversa um pouco sobre o assunto. Mas é muito bom se vocês. Vai ser muito bom se vocês puderem participar o máximo possível, o máximo de pessoas puder informar, responder as questões, comentar, tirar dúvidas. Esse é o momento, tá bom? Professor, dizem que advogado não tem coração, isso é verdade? Geralmente é. Por isso que eu não sou advogado, eu tenho coração. Por isso que eu tô licenciado da OAB. Eu me licenciei pra ter coração. Hoje é revisão, Diego. Então vamos lá. São fontes do direito processual. O que vocês me dizem? Um, dois, três ou quatro? Quatro. Quatro? Quem mais aí? Eu também vou na 4, professor. Acabei de dar uma lida aqui no negócio aqui. É isso aí. Acabou de dar uma lida? Não pode É. colar. Não pode colar, professor? Por que que não é a dois? Ou a três? Ou a um? A sanção e coação não são fontes de direito. Sim. São formas de aplicação da mesma, né? Não são Sim, fontes, né? isso. Tem lugar que a religião é fonte do direito, né? Pra gente não é. Então é isso, gente. Todo mundo respondeu certinho. Pelo menos todo mundo que respondeu certinho. Lei, os costumes, a analogia, a doutrina e a jurisprudência. Eu acho que vocês estão estudando isso com o Emílio também, não estão? Tipo, Tony. Fonte do direito, né? Vocês vão ver fonte do direito o resto da vida. Em toda matéria que inicial, vocês vão ver fonte do direito. Então vamos para a segunda aqui. Acho que fonte do direito vocês já estão bem batidos, mas mesmo assim, bora continuar. Acho que nem merece muito comentário aqui. Vocês estão indo bem pelos comentários aqui do chat. O exercício do direito ao contraditório compete às partes, cabendo ao juiz zelar pela efetividade desse direito. Certo ou errado, gente?
pessoal dizendo certo, certo. É isso? Alguém acha que está errado? O direito ao contraditório é o exercício, né, do ouvir o outro, né? Da oportunidade. Oi. Esse exercício do direito, também o juiz tem que zelar pela efetividade do contraditório. Eu acho que sim. Sim, porque parte também do pressuposto de que, quando uma parte alega, a outra parte tem o direito de se manifestar sobre o que foi alegado pelaquela parte. Ou seja, dar a oportunidade, oportunizar o contraditório é isso. E se por algum acaso, por exemplo, passou batido a manifestação de uma das partes porque um servidor público que deveria ter intimado a parte para se manifestar não intimou, o juiz não pode ficar alheio a esse ocorrido. Ele tem que verificar, verificando que isso aconteceu, que a parte realmente não foi intimada, né, a se manifestar, e ele poderia ter decidido ou já decidiu sem ouvir a outra parte, ele deve desconsiderar a decisão dele, pedir para a parte se manifestar, porque ele tem realmente o dever de zelar pelos direitos processuais. Ele não está ali só para sentenciar no final, não. Ele tem que oportunizar o melhor diálogo, né, do processo. E aí vocês escreveram também os trabalhos sobre o princípio da cooperação no Código de Processo Civil de 2015. E vai muito nesse sentido também, né? De que as partes, todo mundo que influencia no processo tem o direito e tem o dever de cooperar, né? De cooperar, é verdade. Então, é isso. Certinho, todo mundo acertou. São fontes do direito processual civil, além da própria Constituição Federal, as codificações, as leis de organização judiciária dos estados, leis processuais esparsas, além dos regimentos internos dos tribunais de justiça. Certo ou errado, gente? A Constituição é fonte do direito? Os códigos, leis de organização judiciária, regimentos internos. O que vocês me dizem? Qual que é a dúvida, Monique? Com qual fonte? Ou não fonte? Em branco? Sobre regimentos internos, né? Então, quando a gente pensa na execução, né, do direito processual, é a definição de como o processo vai caminhar. E, muitas das vezes, a gente não tem só uma vara específica onde vai tramitar um processo. A gente pode ter mais de uma vara, mais de uma comarca, como a gente tem em vários locais, né? É comum a gente ver por aqui, pelos interiores, as varas únicas, onde tem só um juiz, uma vara e ele julga tudo. Mas também tem, se a gente pensar, por exemplo, no STJ, com dezenas de ministros, a gente precisa de uma organização interna para definir o trâmite, para definir como vai se dar a distribuição entre juízes que têm competência igual, quando vai se prorrogar, quando não vai, isso tudo internamente. Então, os regimentos internos dos tribunais de justiça, eles também são fontes do direito, porque eles nos dizem, nos guiam nessas questões minuciosas, né, de que obviamente não vai ser tratado nos códigos de processo, e precisam ser tratadas
em questões mais internas na organização de cada um dos tribunais. Então, aqui nesse caso, todas essas fontes realmente são fontes do nosso direito processual. Cada ramo do direito tem sua fonte do direito. Então, por exemplo, os regimentos internos dos tribunais de justiça, eles não são fontes do direito civil, nem do direito penal, do direito tributário, mas eles são fontes dos direitos processuais. Entretanto, outras fontes, elas são comuns a vários ramos do direito, como, por exemplo, a Constituição, alguns códigos, os códigos específicos. Obviamente que o Código de Processo Civil não vai ser fonte do direito penal ou do direito processual penal. Então, algumas dessas fontes se tocam e outras não. Por isso que a gente vê repetidamente as fontes e ouve falar muito de fontes, porque realmente a jurisprudência vai ser fonte do direito, a Constituição vai ser fonte, tratados de direitos humanos vão ser fonte, mas aí formam uma base única, né? Comum. Mas aí existem outras ramificações, especificações em que outras fontes do direito entram em jogo, como aqui o exemplo que a gente estava conversando dos regimentos internos, né? E aí já são fontes processuais, mas não são fontes do direito material, por exemplo. Certinho? Ah, sim, sim. Vocês estão estudando a LINDB com o Tônia, né? Com a autorização da Emenda Constitucional 45 para o Supremo Tribunal Federal editar súmulas vinculantes, passamos a ter novas fontes material e formal para as normas processuais penais. O que vocês me dizem? Pessoal chegando agora. Para quem chegou agora, a gente já está na o quê? Terceira, quarta. Na quarta questão. E a aula está sendo gravada. Depois vocês pegam o comecinho, tá bom, gente? E aí, quem mais? Opinando. Sem chutar. Quem mais? Olha, o Orinaldo notou um erro, inclusive, no comando da questão. O Orinaldo é muito atento, cara. Isso é verdade, Orinaldo. Tá errado a data, mas o engraçado, eu também não tinha percebido isso. O engraçado é que até copiei e colei aqui para ver da fonte que eu tirei, né? Que é de concurso, essa questão. E lá do concurso tá de 2009 também. E ela não foi anulada. E nem foi considerada errada. E pelo que eu entendi, a maioria disse que tá certo. Aqui realmente tá certo. A gente tem as súmulas vinculantes como fontes materiais e formais das normas processuais penais. Com a Emenda Constitucional de 45, que é de 2004, não de 2009, como o Orinaldo bem lembrou, o STF passa a compartilhar essa função
legislativa, né? Ele passa a orientar a jurisprudência por meio das súmulas vinculantes, da edição das súmulas vinculantes, e inclusive ser fontes material e formal das normas processuais penais. Certinho, gente? O juiz pode deixar de usar a lei para aplicar os costumes? Então, só num caso de uma lacuna imensa, isso seria possível, né? E aí, os costumes a gente pode entender como princípios sendo parte desses costumes. Porque, assim, pensando no que a gente tem no Brasil enquanto civil law, é muito difícil que a gente tenha costumes tão duradouros quanto os países que têm o sistema de common law. Porque o que são os costumes, juridicamente falando? Os costumes seriam a jurisprudência e os princípios que regem o direito, só que de forma muito mais ampla. Então, são os costumes das cortes, os costumes jurídicos, os costumes dos próprios julgamentos, ou seja, toda essa herança jurídica é que vai ser aplicada. Como a gente não tem esse tipo de lacuna tão grande assim, para a gente deixar de aplicar uma legislação e aplicar um princípio, ou aplicar meramente a jurisprudência, a gente tem, por outro lado, orientações interpretativas, como no caso que a gente até viu na aula passada, na aula de sexta-feira em Teoria da Constituição, quando a gente falou do caso do... Era dos anéis? Não, foi do racismo. Quando a gente até falou em sala de aula também disso. Aquele caso em que equiparou-se a homofobia ao crime de racismo. A gente tinha uma lacuna legal, que a gente não sabia como tipificar o crime de homofobia. E aí o STF colocou na jurisprudência, guiando a interpretação da lei de racismo para adequação e aplicação nos casos de homofobia. E aí ampliando o conceito de racismo que eles já tinham entendido em outro momento e partiu-se também dos argumentos trazidos nos autos. Como se caracteriza os costumes das comunidades tradicionais? Ô Robson, como assim? Como se caracteriza os costumes das comunidades tradicionais? Aí a gente sairia completamente do assunto. Mas os costumes são vários, né? Assim, saindo completamente do assunto, cozinham bem. É tipo isso. Eu acredito que a cozinha quilombola seja a melhor que eu já tenha provado na vida. Até a comida mais simples do peixe com farinha era bom, né? Não sei se era porque eu tava com muita fome trabalhando o dia inteiro também. Mas é isso também, né? Eu não vou falar de costumes de comunidade tradicional, porque isso é muito ponto fora da curva. O áudio às vezes tá cortando. Tá cortando muito, não? Sim, são fontes do direito, mas é isso que eu tô te dizendo. Não são os costumes. Eu costumo tomar banho de manhã cedo no rio. E aí o juiz vai aplicar a lei de tomar banho cedo de manhã no rio. Porque essa outra aula, ô Robson, essa aula de antropologia jurídica. Não entendi. Bem, Robson, volta pra aula. Continua, pelo amor de Deus. O princípio da cooperação, consagrado no artigo 6º, e aí vocês escreveram ou não escreveram a resenha sobre isso, e alguns plagiaram, é um corolário do princípio da boa-fé, gerando o dever de assim agir às partes e ao juiz, mas não os auxiliares da justiça, pois estes não participam do processo de forma direta, não sendo razoável a exigência de tal comportamento. Ou seja, a gente deve exigir dos servidores públicos que não são parte no processo, o princípio da cooperação,
Boa, Rinaldo, leva ele lá. Errado, errado, errado. Diego disse que até mesmo os auxiliares participam. Então, princípio da cooperação. Todo mundo colocou lá bonitinho artigo 6º, tal. Boa fé. Mas não os auxiliares da justiça. A Gleice fica com uma cara angustiada. E aí, mais alguém? Certo ou É errado, porque eu Rinaldo? leio, releio, imagino e fico imaginando. Olha, questão de concurso a gente pode ficar imaginando, não. Sabe ou não sabe, marca logo, Não, passa para mas tá outro. errado isso aí mesmo, tá errado isso aí. Tá Tá errado. certo não. Tá. Olha, pelo que eu vi aqui, só o Rinaldo e o Diego acertaram. Aqui tá certo, de novo. Ah, embora ele fale, e a gente tenda a achar que só as partes, o juiz, que fazem parte do processo, participam do processo, na verdade, os auxiliares da justiça, os serventuários, eles também são obrigados pelo CPC a seguir o princípio da cooperação, tá bom? Todos participam, como o Diego e o Rinaldo falaram. Certinho. Poxa, não sei por que tá cortando. Olha, Rosana, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se tenha em tempo razoável decisão de mérito justa e efetiva. Aí, como ele fala sujeitos do processo, parece que são só as partes e o juiz, né? Os três ali estariam envolvidos. Mas, na verdade, os sujeitos do processo também envolveria os auxiliares, os serventuários. Tá bom, gente? No que tange à jurisdição contenciosa e voluntária, assinale a alternativa correta. O que vocês me dizem? E aí eu quero saber se vocês estudaram jurisdição voluntária. É bem isso, Rosana. Não sei, não vale, Marisa. Só não vale chutar também. Eu nem estudei essa jurisdição aí que eu pensei que o mundo ia acabar. Entendi. Por enquanto só a Lady. A resposta da Marisa não tá valendo, tá anulada. Boa noite, França. Em branco. Olha, vocês não estudaram. Quando a gente terminou jurisdição, tava lá no final, estudar jurisdição voluntária. Rosana C. Diego também.
Francivaldo. É porque tá França. Sem estudar, você tá mais bonita. É, né? Que lógica de vocês. Bonita. ID. A. Tem sentença. Tá vendo? Acho que ninguém estudou jurisdição voluntária. Vamos lá na resposta, que a gente vai comentando de um por um. A gente tá na C, certinha. Estudem, estudem. A prova tá chegando, gente. O que que acontece? Para quem respondeu a 1, tanto na jurisdição voluntária como na jurisdição contenciosa, a sentença faz coisa julgada material. Na jurisdição voluntária, como vocês vão ver quando vocês forem estudar, os particulares, ou o Ministério Público, ou a Defensoria Pública, quando provocam o judiciário em uma jurisdição voluntária, ou seja, que não é contenciosa, que não é uma ação em que duas partes estão litigando porque não se entendem, ou seja, elas estão visando uma declaração de direito, ou seja, na jurisdição contenciosa, que é o que a gente mais vê, que é o que a gente estudou na aula, e aí a voluntária ficou para vocês estudar em casa, é isso, César. Na contenciosa existe um direito que está em disputa entre duas ou mais partes. Então, esse direito que está em disputa, no final do processo, quando vier uma sentença, o juiz vai declarar, vai dizer de quem é aquele direito. Na jurisdição voluntária, o judiciário vai chancelar uma determinada situação jurídica. E aí pode ser tipo homologação de um divórcio consensual, arrecadação de bens de herança, enfim. Vocês vão ver os exemplos quando vocês forem estudar. Mas são esses casos em que não há uma briga, não existe o litígio. A gente só precisa que o judiciário exerça o papel de fiscal sobre aquele ato. Então, por isso, a gente não teria a figura, né, da coisa julgada material. Em procedimento de jurisdição voluntária, não é possível existir controvérsia entre os interessados. É isso que a gente acabou de conversar. Não existe um litígio, não existe uma briga por interesses. Vamos passar para outra errada. Tanto a jurisdição contenciosa como a voluntária são marcadas pela presença de litígio. Já está errado, já arrisco litígio. Terceira, enquanto na jurisdição contenciosa a regra é a aplicação do juízo da legalidade estrita, na jurisdição voluntária é possível julgamento por meio da equidade. Vocês vão ver quando vocês forem estudar lá no artigo 723, parágrafo único, que não existe essa obrigatoriedade do juiz a seguir o critério da legalidade estrita. E aí, no caso concreto, ele vai poder adotar o que for mais conveniente, obviamente fiscalizando os atos e não extrapolando exacerbadamente a legalidade, que aí também a gente já estaria extrapolando o poder judiciário, já estaria legislando ou sei lá, fazendo o quê, se não for seguir nem um pouco da lei. Mas a legalidade estrita, ela não é uma obrigação no processo na jurisdição voluntária. Mas é isso, vocês tentem ler,
essa semana, final de semana, jurisdição voluntária, é pouca coisa, não é muita coisa. Assim, obviamente, se vocês forem pegar para ler caso por caso, como é que acontece cada caso de jurisdição voluntária, aí vocês vão passar o dia inteiro. Mas lembre-se, a gente não está em processo civil, a gente está em teoria geral do processo. Então vocês só precisam saber que ela existe, que ela ocorre, que existe essa possibilidade, que existe uma teoria em torno daquilo, e que existe um tipo de processo que é diferente do processo contencioso. Então, não esmiuçem caso por caso, tipo por tipo de exercício da jurisdição voluntária. Tá bom? Isso é uma coisa que vocês vão ver lá na frente, quando vocês tiverem um pouco mais de processo civil. Fixação da jurisdição tem como base o pedido inicial. Diante disso, assinale a alternativa que apresenta o princípio processual aplicável a esta delimitação. O que vocês me dizem? Olha, o profeta Isaías chegou por aí. Dois, três, quatro. Tá bem variado, hein? Vocês lembram da gente ter conversado sobre todos esses princípios ou não? Nenhum deles, Dati? Vou com a Monique. Professor, eu não lembro se eu tinha falado desse congruência e ou da adstrição, não. O único que a gente não falou aqui foi o da eventualidade. Tô dando a última chance para quem falou D. Oh, não, D não, ela seria E, né? Ninguém falou E. Tá. Eu tô pensando que foram 4 aqui. D.
Imparcialidade. Então, gente. Leandro, é revisão. A aula está sendo gravada, depois eu subo pro YouTube para te pegar o começo, tá bom? E vou mandar depois o link também para vocês fazerem o simulado e tem o feedback também no final. Bem, ficou bem variado aqui. Ainda bem que ninguém falou eventualidade. Eu pensei que vocês estavam falando eventualidade aqui, fiquei até com medo. A gente nem falou sobre o princípio da eventualidade, que é uma coisa que vocês vão ver lá em processo penal. Que quer dizer o que, eventualidade? O réu, quando ele se manifesta pela primeira vez no processo, ele tem que se manifestar sobre tudo que foi alegado. Senão, alguma daquelas coisas que ele não comentou, não contestou, portanto, pode vir a ser aceita contra ele. Então, no momento em que ele responde, ele tem a obrigação ou o direito, mas, dado as circunstâncias, seria meio que já a obrigação de responder tudo que foi alegado contra ele, né? Então, a eventualidade a gente nem citou. Imparcialidade. Por que vocês acharam que era imparcialidade? A gente está falando aqui em fixar a jurisdição, fixar a competência, o exercício da jurisdição, a competência, o juízo competente. Você lembra quando a gente conversou? Eu até usei esses mesmos exemplos. Assim, quando a gente está escrevendo uma petição, a gente tem um direito que está sendo negado para uma pessoa, um direito que está em disputa. E aí a gente escreve a petição, e aquele direito que está em disputa é o que vai me guiar para que o juiz competente, a jurisdição seja exercida da melhor forma. É o quê? Vai ser exercida pelo... Se for uma vara única, vai ser o único juiz que tem ali, vai ser aquele juiz. Se for mais de uma, se forem várias específicas, vai ser na vara específica. Então, o pedido inicial, a petição inicial, o direito que a gente está pleiteando no início da ação, e não importa mais nada que vem depois. O que importa é o direito que está sendo alegado. É de que versa, qual o direito material que está sendo tratado naquela demanda. Então, é esse pedido, é esse direito material que vai me vincular à competência. E aí, desse pedido decorrem várias coisas, né? Quem são as partes, se for um imóvel, onde está esse imóvel, se for relação trabalhista, enfim, cada uma das demandas vai te fixar a uma jurisdição específica, ao exercício da jurisdição específica. Então seria o da demanda? Ó, imparcialidade. Aqui a gente está falando sobre o exercício do juiz imparcial, do terceiro imparcial, né, do juiz natural, que vai julgar a demanda. Então, o princípio da imparcialidade aqui também não seria. Princípio da demanda. O princípio da demanda, ele tem vinculação ao artigo 2º do novo CPC. Não, eu não marquei ainda, só cliquei. Do artigo 2º do CPC, que fala o quê? O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. Ou seja, o processo vai funcionar por demanda, né? O exercício da jurisdição, ele não vai ser da cabeça do juiz. Ele, tô vendo uma briga de vizinhos ali, vou instaurar um processo aqui, chamar esses dois para discutir aqui que eu quero decidir esse caso. Não, isso não acontece. Então, não seria pelo princípio da demanda. Sim, sim. É isso, Diego, bem isso. O princípio da duração razoável do processo também não tem nada a ver. A gente está falando sobre a duração do processo e não do exercício da jurisdição quanto ao pedido inicial, né? Então seria
que restou para a gente, a B, 2, princípio da congruência ou adstrição. O juiz ele está vinculado ao que foi pedido no processo. E aí depois vocês vão ver as figuras dos pedidos ultrapetita, extrapetita, enfim. Quando o juiz decide para além do que foi pedido, ou seja, ele está dando um direito que nem sequer foi pleiteado ali. Princípio da congruência e adstrição. Professor, Eu. esse princípio ele consta na Ada Pellegrini, né? Não me lembro se a Ada Pellegrini fala dele. Eu acho... Nessa aula, se não me engano, eu fiz baseado no Fred Didier, né? Então eu não me vou lembro dar se a Ada trata dele. Não estava nem lembrada desse princípio. Lembro dos outros aí. Hã? E aí, tem lá no artigo 492, colar aqui para vocês. O que seria ele? É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. É isso. E aí existe, depois disso decorrem esses tipos de decisões, mas que assim, não cabe ao caso, vocês vão ver quando vocês estiverem estudando sentença em processo civil. Professor, Só com relação a esse princípio da congruência aí, eu estava dando uma verificada aqui agora, e aqui está falando que existem algumas exceções previstas em lei, que aí tem, no caso, ele fala aqui dos pedidos implícitos, onde o magistrado poderá conceder o que não foi demandado pelo autor, a fungibilidade, onde ele poderá conceder uma tutela diferente da que foi requerida nas ações com medidas cautelares. Você poderia explicar um pouco sobre essas exceções que existem? Então, quando a gente fala da fungibilidade, a gente está substituindo um pedido por outro, que seriam próximos entre si. E aí, nesses casos, por exemplo, de medidas em que, por exemplo, o juiz, se a gente pede a prisão temporária de uma pessoa e o juiz acaba acatando, decidindo por uma prisão provisória, ele estaria dentro da mesma esfera. E aí não ocorreria um pedido completamente diverso. Ele não estaria realmente adstrito somente aquilo que eu pedi. Como ele estaria dentro da mesma esfera, o juiz pode extrapolar e pode fazer essa mudança, entendeu? Assim como, por exemplo, foi até um caso que aconteceu semana passada. A Flávia, minha esposa, estava com uma ação judicial que ela estava advogando em causa própria. E aí ela pediu... Tinham várias coisas, mas assim, dentre elas era o dano moral. E ela pediu 3 mil reais... Acho que era isso, 3 mil reais de dano moral. E aí o juiz deu 2 mil reais, a juíza deu 2 mil reais. Ou seja, geraria aí algum problema no exercício da jurisdição porque o juiz não deu os 3 mil reais, mas ele deu menos? Não, ele achou justo dar 2 mil reais. Assim como antigamente, todo juiz dava 10 mil reais de indenização por danos morais. Né? Então, realmente, o juiz tem essa possibilidade de adequar o pedido, mas obviamente se tu pedires, vamos pensar no banco lá querendo tomar o carro de alguém porque não pagou. O banco está pedindo que o carro seja cautelado dentro de um escritório, dentro de uma garagem X que ele tem específica para isso. Aí o juiz disse, não, eu vou deixar aqui no pátio da justiça mesmo, que eu acho mais adequado. Ele poderia fazer, está dentro do mesmo pedido, ele estaria só adequando o local onde estaria guardado. Agora, se eu entro com uma ação de reintegração de posse e no final o juiz me declara dono, proprietário de um local, a gente está fugindo completamente da esfera. A gente estava discutindo a posse e o juiz declarou que eu sou proprietário do local. A gente fugiu completamente da esfera. Aí a gente não pode falar em fungibilidade nesse caso. Robson, se na ação a parte pede uma coisa e o juiz dá outra, cabe recurso? Sim, cabe recurso. Sempre. Assim como, por exemplo, no caso da Flávia, ela poderia ter recorrido, mas assim,
por R$ 1.000 não vale a pena. A parte pediu para ser habilitada no processo como litisconsorte. O juiz negou e habilitou como amicus curiae. Isso aconteceu um dia desse, até sei qual foi a ação. Pode, sim. Assim como ele pode recorrer, foi negado o pedido. Eu sei qual é essa ação que você está falando, Robson. O pedido foi negado, eu acho que o advogado recorreu. Você pode recorrer sempre que o seu pedido for negado. Então, mas aí ele pediu um tipo de intervenção de terceiros e o juiz deu outro. Tá dentro do mesmo tipo de... tá dentro da mesma esfera. Eu acho que a gente tá nessa, né? Assinale a alternativa que apresenta corretamente o nome do princípio inerente à jurisdição, o qual estabelece que as partes hão de submeter-se ao quanto decidido pelo órgão jurisdicional. Leidinha foi rápido aí. O que vocês me dizem? O princípio que é inerente à jurisdição. É bom quando vocês estiverem estudando, resolvendo questão, é isso, assim, marcar a parte-chave da questão para vocês não errarem. Aí tem que estar dividido. Hein? Falaram inevitabilidade, territorialidade, inerência. Inerência, territorialidade. Indelegabilidade. C mudou. Inevitabilidade. Gente, vamos lá, a maioria respondeu. Infelizmente, as 37 pessoas que estão na aula não estão respondendo todas, né? Mas tudo bem. Espero que estejam absorvendo a nossa revisão. Caber recurso é outra coisa. Ter certeza de que vai ser aceita é outra. É isso, Robson. Todo mundo tem direito de espernear, né? É o juiz esperneante que a gente chama. Tá, vamos lá. Indelegabilidade. Indelegabilidade é quando a gente não pode delegar essa função jurisdicional a outro poder ou a outra pessoa que não é um juiz natural, não é o juiz competente. Ou seja, o juiz sair de férias e outro ficar substituindo no seu ofício e decidir por ele, tá ok, tá certo, porque eles estão se substituindo nesse caso. Agora, o juiz não pode delegar o dever de decidir a um servidor público ou a um colega de outro ofício, sendo que ele está no exercício das suas funções de forma plena. E aí seria
dessa forma o princípio da indelegabilidade, ou seja, a gente não está falando de um princípio que é inerente à jurisdição. A gente está falando de um princípio que é inerente à função do juiz natural, do magistrado, né? A inerência é uma coisa que vocês vão ver lá em direito empresarial, quanto a risco empresarial, enfim, não tem nada a ver. E a maioria de vocês vai odiar direito empresarial, porque realmente é muito chato. A inevitabilidade. A jurisdição não pode ser evitada. Tudo que o juiz decidir, ele faz efeito entre as partes, e as partes não podem, depois de sentenciada, dizer, olha, não vou cumprir, eu acho que essa sentença não foi justa, e fica por isso mesmo. Se a gente pensar por esse lado, um dos poderes do Estado, que é o poder judiciário, ele estaria sendo jogado no lixo, sem o princípio da inevitabilidade. Ou seja, se as pessoas pudessem deixar por isso mesmo, não cumprir decisões judiciais, para que a gente precisaria pensar em jurisdição, em competência, ação, recurso e custos e manter um monte de servidores públicos? Sem o princípio da inevitabilidade, a gente não teria o pleno exercício do poder judiciário, com isso não teria o exercício da jurisdição. Então, o princípio da inevitabilidade, ele é um princípio de suma importância para a jurisdição. Então, se encaixaria aqui perfeitamente com o nosso enunciado, né? Assinale a alternativa que apresenta o nome do princípio inerente à jurisdição, sem uma forma de coerção para o cumprimento das decisões judiciais, para o cumprimento das decisões proferidas no âmbito do judiciário, a gente deixaria por isso mesmo todas as decisões, as pessoas fariam o que elas quisessem, e aí ficava por isso mesmo. A gente não ia ter como aplicar a lei, se não fosse no dia a dia, né? E aí a gente ia voltar para o olho por olho, dente por dente. Então, essa seria a nossa resposta correta, inevitabilidade. Na investidura a gente fala quando é essencial também para a garantia do princípio do juiz natural, ou seja, só as pessoas investidas, né, naquela função devem exercer essa função, e da territorialidade vincula-se ao fato de que cada juiz, ou cada vara, cada comarca, o exercício da jurisdição ele é dividido em territórios. Mas se fosse, por exemplo, vamos pensar se fosse o país Altamira. Será que a gente precisaria dividir em territórios, ou a gente poderia deixar o juiz daqui de Altamira decidindo por todo o território de Altamira? Talvez não fosse tão necessário assim, né? Talvez outros países pensem em abolir o princípio da territorialidade. E aí, dentre esses que estão aqui, o da inevitabilidade seria o princípio mais importante para o exercício da jurisdição. Ou seja, é a forma de ter certeza de que o poder judiciário vai ser respeitado, as decisões judiciais vão ser respeitadas e que as pessoas não vão fazer as coisas da cabeça dela. Tá bom, gente? Em relação aos limites da jurisdição nacional prevista no novo CPC, é correto afirmar. Vou desligar meu microfone aqui só porque o caminhão do lixo me perturba. Igor. Oi, diga lá. Igor, eu queria comentar aqui. Você estava comentando que a inevitabilidade é um princípio inerente à jurisdição. Mas, na verdade, todos esses princípios aí são inerentes à jurisdição. Mas aí, como você falou por último, nesse caso, a inevitabilidade é o mais importante, né, no caso. Isso. Todos eles aqui a gente está falando são importantes para a jurisdição. Só que sem a inevitabilidade, a gente não tem o pleno exercício da jurisdição, né? Então, isso, ele garante, esses, o mais no importante caso, a autoridade e poder judiciário, no caso. Isso, o respeito à lei. Beleza.
Ô César, são vários princípios, sim. Ah, poderia classificar como um rol exaustivo, mas a gente não costuma classificar assim para princípios. Vai criar um, né? Travou? Ah, tá. E aí, quem mais, gente? Falaram D, falaram B, C. Chuta não, César. Tô calmo, Marisa. Não grita comigo. C, C. Professor, aqui Oi. eu lembro daquele exemplo que o senhor falou, que existe a eleição de foro, né? Sim. O que tem a eleição de foro? Não, vou esperar o senhor falar. Vou esperar o senhor dizer, aí eu vou entender. Tá bom. Ah, tá maior? Vai pelo tamanho, Dati. Podem te enganar com texto grande. E aí, alguém mais? C, 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 D. Vocês estão vendo, gente, que a gente está tratando dos mesmos assuntos, só que em alguns pontos, quando não são questões muito objetivas quanto a princípios e tudo mais, a gente vai além, a gente vai especificando um pouquinho mais para que vocês tenham uma noção de como que funciona a competência e a jurisdição. Porque tá só de forma abstrata, de conceitos e tudo mais, eu acho que é um pouco complicado, principalmente quando a gente não está na prática. Eu, por exemplo, comecei a estagiar na Justiça Federal no segundo semestre, eu acho. Fiz um estágio voluntário. Eu não sabia nem o que eu estava fazendo. Eu tava minutando sentença, mas assim, parecia que era um trabalho da escola. Eu estava no automático ali. Tem muita coisa que realmente a gente só tem a teoria. Depois que a gente vai para a prática, depois que a gente começa
a organizar a cabeça para ver o que está acontecendo, é que a gente toma a dimensão desses conceitos, desses institutos, né, de tudo isso que a gente está conversando aqui. Calma, a prova... esse exercício não vai ter nada a ver com a prova vai ser completamente diferente desse exercício, então o nível de dificuldade lá vai ser maior. Não, brincadeira. Não é a letra A. A palavra muda tudo. Ó, o César já está nos artigos aí. É isso, a gente vai descer lá para o Código de Processo Civil, que a gente está indo para uma questão muito mais específica e, obviamente, não se cobrem se vocês errarem essa questão principalmente, porque é uma coisa que a gente não estudou, uma coisa que vocês vão estudar lá na frente em Direito Processual Civil. Então, mas ela serve para ilustrar como que funciona o exercício da competência na prática. Tá bom? Vamos lá. A ação proposta perante tribunal estrangeiro induz litispendência e obsta a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa e das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Eu vou copiar aqui os artigos para a gente poder acompanhar direitinho. Artigo 24. Ou seja, aqui a gente está vendo letra da lei mesmo. A gente não está vendo aqui doutrina, a gente não está vendo conceito, a gente está vendo a letra da lei. A ação proposta perante tribunal estrangeiro não induz litispendência e não obsta a autoridade judiciária brasileira conheça da mesma causa das que lhe são conexas, ressalvadas as disposições em contrário de tratados internacionais e acordos bilaterais em vigor no Brasil. Tá bom? Ou seja, quando ele fala induz litispendência, tá errado. Porque o artigo 24 fala pra gente que não induz litispendência e, embora elas sejam conexas, o Brasil pode tranquilamente julgar. Chegou perto. Segunda, compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguída pelo réu na contestação. Artigo 25 do CPC fala pra gente. Não compete à autoridade judiciária brasileira o processamento e julgamento da ação quando houver cláusula de eleição de foro exclusivo estrangeiro em contrato internacional, arguída pelo réu na contestação. Ou seja, não compete. E aqui fala compete, letra da lei. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. Tá aí o artigo e o inciso que o César já falou para vocês. E eu colo aqui também. Artigo 21. Compete à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações em que, no Brasil, tiver de ser cumprida a obrigação. É essa sim. Então, certinho com o que está no artigo 21, tranquilo, não se cobrem quanto a isso, porque é letra de lei e a gente não está estudando letra da lei, a gente está estudando a teoria. E concurso é bem isso, assim, a maioria dos casos é jurisprudência, orientação jurisprudencial, informativo da STF, que é jurisprudência, e letra da lei. É basicamente, e como essas questões são de concurso, né, então é isso. Por último, compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, julgar as ações em que o credor tiver domicílio ou residência no Brasil. Artigo 22.1a. Compete ainda à autoridade judiciária brasileira processar e julgar as ações de alimentos quando o credor tiver domicílio e residência no Brasil. Letra da lei de novo. Porque a nosso CPC ele não fala com exclusão de qualquer outra. Ele só fala que compete. Tá bom? Não se preocupa, Gleice. Isso aqui é a letra da lei. A gente está indo além do que a gente já estudou, só para que vocês tenham
uma ideia de como que funciona a jurisdição, a competência, esses institutos de conexão e continência. Então, não se preocupe quanto a isso, tá? Vamos para a próxima aqui, então. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, apenas se houver conexão entre eles. O que vocês me dizem? Certo, errado, certo, errado. Que isso, Rinaldo? Isso aqui a gente estudou na aula especificamente o que está escrito aqui. Parece que pegaram lá do... Peguei lá do slide, só alterei um pouquinho. Quem falou errado, por que tá errado? Tá aí o artigozinho para guiar a gente. 55, parágrafo 3º. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decidido separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Então, lembra que a gente comentou sobre a regra da conexão e comentou sobre essa hipótese do 55, parágrafo 3º, em que, para evitar... E lembra daqueles casos repetitivos que eu falei para vocês, citei exemplo de Belo Monte e as pessoas, por exemplo, vários casos de pessoas individualmente que entraram na justiça, requerendo a mesma obrigação, enfim, que aí poderia ser reunido tudo e julgado num processo só, de uma forma conjunta, para evitar decisões conflitantes, ainda que as regras de conexão e continência não estivessem presentes. Então, essa seria... A gente estudou junto com a conexão, mas existe essa hipótese de julgamento conjunto, mesmo sem conexão. E é essa que eu cobro de vocês, porque a gente viu especificamente isso, a gente comentou isso na aula. É isso aqui, vocês podem se culpar, tá bom? Mas é isso, é concurso também, né? Pensa, isso aqui é questão de concurso, é pegadinha mesmo. Mas é isso, momento de errar é agora também. A respeito, nossa última já, né? A respeito dos critérios para modificação da competência do juízo civil, é correto afirmar que... E aí é com vocês. Professor, sabe o que eu tô achando? Eu tô achando que o senhor vai brincar com nós na prova, igual você tá brincando aqui. Tô brincando? Por quê, professor? Sério, professor, o senhor tira uma palavra só do negócio
E lasca tudo aqui. Mas é isso, vocês têm que estudar. Mas lembra, vocês vão ter 5 dias para responder a prova. 5 dias. É. 5 dias é tempo pra caramba. Espero que vocês não colem, né? Respondam direitinho lá, tal. Quem plagiou, sabe que plagiou, cometeu plágio nos trabalhos. Então se esforce, estude. Não deixe... Senão vai ficar com nota ruim. Porque quem plagiou levou 0. E professor, essa questão de... Oi? Dez dias? Ô Wagner, eu vou já fazer os informes depois dessa questão, tá bom? A gente fala sobre a prova. Leandro falou aí, cara. Ninguém mais vai tentar? Professor, não está aparecendo para mim Como assim? o slide. Tenta clicar no onde está o slide, em alguma das janelinhas, e aí tem um marcadorzinho assim, tipo uma taxinha. E aí tu fixa ele. Ou então sai e entra de novo. Ele está fixado. Que estranho. Ficou só escuto. Qual o teu nome? Eu vou abrir de novo então, peraí. E agora? Agora apareceu. Obrigada. Que estranho. Questão do capiroto. D, D, A, C, C. Bem, vamos lá, né? Na primeira aqui a gente já tem um artigo pequenininho do nosso CPC. E fala assim: é correto afirmar que a competência absoluta poderá modificar-se pela conexão e continência. Esse fato fala pra gente: a competência relativa poderá modificar-se pela conexão ou pela continência, observado o disposto nessa seção. O que está sendo dito aqui? A competência relativa é que poderá se modificar. E aqui a questão fala em competência absoluta. Então, não seria A. Iglesias, tem que estar atento. A gente fez uns 20 slides só sobre competência relativa. Segunda, reputam-se continentes 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido. Chegou agora. O pedido ou a causa de pedir. E aí a gente tem outro artigozinho. Artigo 55. Reputam-se conexas 2 ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. Ou seja, a gente não está falando de conexão aqui. Essas regras, elas são para... a gente não está falando de continência aqui, a gente está falando de conexão. Elas são comuns, o pedido ou a causa de pedir, a gente está falando então de conexão, não de continência. Terceira, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. A gente tem
Mais um artigozinho. 63, parágrafo 3º. Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao ofício do foro de domicílio do réu. Letra da lei de novo. Essa seria a nossa resposta correta. Vamos continuar então. A D. Se dá a conexão entre duas ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e a causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais. De novo, aqui a gente inverteu. Ó. Aqui a gente falou as regras da conexão e falou que era continência, e aqui a gente colocou as regras da continência e disse que era conexão. Então, essa aqui está errada, porque essas são as regras da continência. Isso, essa aí é correta. A citação do réu torna prevento o juízo. E aí tem o artigo 59 que fala pra gente o contrário. O registro ou a distribuição da petição inicial torna prevento o juízo. Continência só no quartel. Deu para entender, gente? Ô, gente, um minutinho só para eu atender a porta aqui, tá? Um minutinho. Sim. E aí, gente? Voltei. Teve mensagem? Peraí. Entendi, sim, a sua característica. Tem que decorar o CPC. É meio isso. É meio isso. Parece de uma Ferrari. Eu comprei hoje esse negócio porque eu já não aguentava mais doer na coluna. Não é bom não ter cadeira de cozinha pra ficar o dia inteiro. Eu acordo 9 horas, fico no computador até 2 horas da manhã. Não dá, minha coluna vai embora. Eu não sabia que era só estudar o CPC. Vão lendo o CPC, vão lendo a Constituição. Lembra que eu mandei um e-mail para vocês com um desafio para ler a Constituição? É basicamente aquilo. A gente vai lendo. Ah, o de ofício, né? Sim. Ah, o Dads, eu não sei o de qual artigo até qual artigo. Eu sempre fui péssimo para decorar número de artigo, então vou ficar te devendo essa daí. Mas vai te guiando pelos títulos, para não ter que ficar lendo artigo por artigo, e aí tu acaba lendo além do que tu deverias. Te guia pelos títulos dos artigos que vai ter lá, do exercício da jurisdição, da competência, para. Bem, gente, só para a gente poder voltar e falar da nossa provinha, que a gente está com a maioria da turma aqui, né? Para a gente poder passar os informes e ficar fechadinho para semana que vem, ninguém ficar com dúvida.
Primeiro eu tinha mandado mensagem para vocês dizendo que a gente ia fazer a prova no dia da aula e vocês tinham que me entregar naquele dia. Só que aí vários alunos que não têm acesso à internet corriqueiramente, tudo mais, têm dificuldade de acesso à internet, pensando também em eventuais casos de falta de energia, acabar a internet, acontecer qualquer coisa, a pandemia, o coronavírus corroer os cabos de internet, a gente vai fazer um outro esquema. Aí fiz uma pequena reuniãozinha na segunda-feira mesmo, só com algumas pessoas que estavam disponíveis para a gente discutir isso. E aí como é que vai ser? Eu tenho o meu prazo para lançar a nota de vocês é dia 11, na segunda-feira. Com isso, a semana que vem é a semana que eu tenho para aplicar a prova. Essa semana eu estou fazendo a prova de vocês e eu entrego para vocês segunda-feira, sem falta, o link do Google Formulários, como esse daqui, até tem que mandar para vocês esse simulado, até lembrar agora. Eu vou mandar um link como esse daqui do Google Formulário, para que vocês tenham acesso à prova. E aí vão estar as questões, vão ter os campos para digitar as respostas, normalzinho. A entrega da prova e a prova, ela é no Google Formulário. Vocês vão colocar o e-mail de vocês, tudo direitinho, os dados, para que eu saiba quem foi que fez as provas. E aí tá. Eu ainda não... Eu estou fazendo algumas pesquisas, enfim, montando ainda na minha cabeça e em pesquisas como que vai ser a prova de vocês, porque vocês vão ter muito tempo para responder essa prova. Não vai ser uma prova que vocês vão me devolver na mesma segunda-feira. Vocês vão me devolver a prova só no dia 8, que é na sexta-feira. Então vocês vão ter dia 4 até dia 8 para me responder essa prova. Vocês podem me responder no próprio dia 4 ou até o dia 8. Às 23h59. Enfim, mas são 5 dias, né? Melhor do que um dia só, né? Ainda assim. E eu sei que assim, também vai ser um pouco pesado, porque todos os professores devem passar nesse mesmo prazo para vocês. Mas é isso, vocês não vão ter só aquele dia e vocês vão ter várias chances de pensar, repensar e de não colar nessa prova, por favor. Tentem fazer a questão de vocês mesmo. Então, em geral, vão ser textos dissertativos, vocês vão ter que dissertar, explicar, debater, opinar dentro da nossa matéria, fundamentando direitinho e tudo mais. E aí, vou julgar conforme o que a gente estudou em sala de aula, tá bom? Então, os informes são esses. Passo a prova para vocês na segunda-feira, no Google Formulários, o link. E aí, vou mandar também, para facilitar, por e-mail e pelo grupo do WhatsApp, um arquivo PDF com as questões. E aí, quem não tem internet, vai fazendo as suas questões offline, escrevendo no caderno, depois só passa limpo, escrevendo no Google Formulário e me envia assim que tiver internet disponível, tá? Mas a entrega é pelo Google Formulários, porque aí eu consigo ter o registro direitinho e tudo mais. As duas disciplinas, Teoria da Constituição e Teoria Geral do Processo. Não vai ser nada de outro mundo, vai ser tranquila. Eu só vou exigir realmente que vocês exercitem as capacidades dissertativas de vocês, de argumentar, de expor ideias, de expor os conceitos, a fundamentação teórica, a fundamentação, se possível, nos códigos. Mas enfim, vai estar tudo bem escrito lá, da forma mais clara possível, para não restar dúvidas, tá bom? Entrega dia 8. Não, por e-mail não. No Google Formulário. Google Formulário. Tudo é pelo Google Formulário. É um link como esse que eu mandei aí mais acima. Oi. Então, eu ainda não entendi como é que eu vou fazer isso que você falou. Se caso a internet falhar aqui na hora e eu precisar, já está na hora de mandar, o último prazo até meia-noite, então está na hora de mandar e eu falha na internet que eu ia mandar. Eu posso escrever lá no Google que você falou? Pode. Caso falhe a tua internet, aconteça alguma coisa que tu não consiga acessar o Google Formulário, tu me envia por e-mail. Mas não vamos trabalhar com essa hipótese. Sim, Urinaldo. Cada um vale 25 pontos e a prova vale 50 pontos. Vale metade. Então, a prova de vocês vai estar no Google Formulário, mas para facilitar, eu vou mandar as questões também por e-mail
e pelo WhatsApp, só para que vocês não tenham que ficar sempre com o Google Formulários lá aberto para responder, porque a internet nem sempre colabora, né? Professor, lembrando que a nossa dissertação de Francisco é para entregar na segunda também, né? Essa segunda-feira, Aí a gente manda pelo e-mail do senhor, professor? É daquele mesmo esquema, vocês mandam para o representante de turma, acho que é o Dates, né? E a Dates me encaminha. Entendi, tá bom, obrigada. Gente, mais alguma dúvida? Deu para entender? Então, eu vou mandar um link como esse daqui que eu mandei do Google Formulário, que esse aqui, ó, é do nosso simulado de hoje. E vão estar lá, só que aqui são questões de múltipla escolha, claro, e lá vão ter os campos para vocês escreverem. E aí, se quiser, responde já por lá, ou para quem não tem internet direto, escreve lá no Word, escreve direitinho, depois só copia e cola as respostas para cá e me envia. Tentem se adiantar para tipo, não tentar me mandar 11 horas da noite e aí me mandar. Vai ter seminário para vocês? Como vamos mencionar o nome do aluno para o senhor se identificar? Vai ter o campo direitinho. É um pouco diferente desse forma aqui, porque eu não preciso... Isso aqui não vale ponto, né? Então eu não peço o nome de vocês. Mas na prova vai ter lá os campos direitinho para identificação. Eita. Eu quero ver esse seminário de vocês. Então, tá certo, gente? Vou ter que me ausentar para abrir a outra videochamada aqui do pessoal do primeiro período, tá bom? Porque, professor, muito obrigado, né? Essa aula ficou gravada, não, professor? Oi? Essa aula ficou gravada, né? Isso. Vou finalizar a gravação agora e depois eu mando pro YouTube, tá bom? Eu acho que sexta-feira é feriado, né? Então a gente não tem aula. Então, até a prova. Estudem e boa prova. Teoria geral do processo é a mesma coisa, César. Vou mandar segunda, vocês me entregam sexta. Mesmo esquema nas duas disciplinas. E aí a gente não tem aula durante a semana que vem, porque fica só para vocês fazerem a prova, tá bom? Valeu, gente. Boa noite. Fechando aqui.